Bom dia, pessoal, tudo bem? Na aula de Química de hoje, a gente vai começar por Química 1, volume 2, módulo 10. Vamos continuar estudando funções orgânicas. Agora a gente vai ver ácido carboxílico, éster e sal orgânico. Então, na aula passada, a gente começou a ver outros tipos de função orgânica. Então, a gente viu os álcools, cetona, aldeído. Nós vimos também o éter e o fenol. E agora a gente vai estudar outros tipos de funções orgânicas também. Então, a gente vai ver o ácido carboxílico, éster e os sais. Vamos começar com o ácido carboxílico. O que são os ácidos carboxílicos? Você vai olhar a função e a função vai apresentar um grupo funcional carboxila. O que seria um grupo funcional carboxila? É quando a gente tem um carbono e nesse carbono a gente tem um oxigênio ligado a partir de uma dupla e um OH, que seria uma hidroxila, ligado também a esse carbono. Então, a carboxila seria um carbono onde ele tem uma dupla O e um OH ligados neste carbono, tá? Reparem na figura 2. Se vocês forem reparar aqui a figura 2, o carbono que está aqui na ponta, então ele tem um dupla O e um OH ligados. Logo, quando a gente olha essa função é um ácido carboxílico. A classificação dos ácidos. Então, monocarboxílicos é quando o ácido possui apenas uma carboxila na molécula, como essa primeira foto aqui que a gente está vendo. Então, a gente tem um anel aromático e tem ali uma cadeia aberta. E nesse outro carbono que tem ali, ele tem um dupla OH, apenas um, tá? Dicarboxílicos é quando o ácido possui duas carboxilas na molécula. Então, reparem na segunda figura, da esquerda para a direita. Agora, a gente tem um dupla OH nas duas pontas daquela função ali, daquela molécula, tá? Tricarboxílicos é quando o ácido possui três carboxilas na molécula. Então, se você for reparar, tem nas duas pontas e na ponta de baixo. Lembrando que esse dupla OH, ele sempre vai estar nas pontas, você nunca vai encontrar ele no meio nenhum da molécula. Ele sempre é encontrado nas pontas. Por que isso? Porque senão o carbono estoura a quantidade de ligações que ele está fazendo, tudo bem? Então, esse dupla OH, ele sempre vai estar nos carbonos das pontas, nunca nos carbonos dos meios. Propriedades físicas dos ácidos carboxílicos. Em relação à polaridade, então se você olha uma molécula que tem a função orgânica ácido carboxílico, você vai reparar que ela tem dois oxigênios. Os oxigênios são elementos eletronegativos. O que seria isso? Eles têm a tendência de puxar os elétrons para mais próximo deles, tudo bem? Eles têm uma força maior para fazer isso. Consequentemente, eles acabam criando polos na molécula. Por esse motivo, os ácidos carboxílicos são compostos polares por causa dessa carboxila que está aí, por causa desses dois oxigênios, tá? Então, em relação à solubilidade, então, por causa da polaridade, por a molécula de ácido carboxílico ser polar, esses compostos são solúveis em água, tudo bem? Relembrando a matéria de solubilidade, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar, tudo bem? Então, moléculas polares só dissolvem moléculas polares e moléculas apolares só dissolvem moléculas apolares. Então, por conta da solubilidade, por conta da polaridade do ácido carboxílico, eles são solúveis em água. Em relação ao ponto de fusão e ebulição, eles possuem alto ponto de fusão e ebulição por causa daquela ligação que tem ali da hidroxila, que é o OH, que seria do hidrogênio com oxigênio. Então, aquilo ali é o que a gente chama de ponte de hidrogênio. Logo, as pontes de hidrogênio são ligações muito fortes. Então, para quebrar, a gente precisa de uma maior temperatura. Por esse motivo, os pontos de fusão e ebulição são altos. Então, esses ácidos carboxílicos, o próprio nome já diz ácido, então ele é ácido. Só que eles são considerados ácidos fracos, tá? Então, eles não liberam tanto H+, contra outros tipos de ácido, por exemplo, como os ácidos inorgânicos, ácido sulfúrico, ácido clorídrico e assim por diante.
Agora, como a gente dá um nome para essas funções? Como é que a gente vai dar o nome dessas moléculas? Ramificação, caso tenha alguma, funciona do mesmo jeito de um hidrocarboneto, tá? Metil, etil, propil. Se for um iso, sec, terc, aí funciona exatamente do mesmo jeito. E a cadeia principal? Então, vai ter o prefixo, que indica a quantidade de carbonos que tem dentro daquela molécula. O afixo, que vai indicar se tem alguma ligação simples, dupla ou tripla entre os carbonos. Aquela ligação dupla que tem entre o carbono e o oxigênio não conta para isso, tá, gente? O afixo é só quando tem ligações duplas ou triplas ou simples entre os carbonos. Fique atento a isso para não errar. E o sufixo, a gente vai usar a palavra oico, que vai indicar se a função orgânica é um ácido carboxílico. Então, por exemplo, nessa figura 4, a gente tem um carbono só. Então, a gente pode chamar ele de ácido, bota a palavra ácido. Met, porque tem um carbono só. An, porque esse carbono não está realizando outra dupla contra o carbono. E oico, porque é um ácido carboxílico. Então, ficaria ácido metanoico. Repare na segunda figura, que é a figura 5. Na figura 5, se a gente for contar a quantidade de carbonos, a gente tem um total de 5 carbonos, tá? Lembrando que eu sempre vou começar a contar onde está a função orgânica. Então, eu começo a contar da direita para a esquerda. Então, eu tenho 5 carbonos ali, tá? Então, 5 seria pente. Como não tem nenhum tipo de ligação dupla ou tripla entre os carbonos, a gente vai colocar a palavra an. E por ser um ácido carboxílico, a gente coloca a palavra oico. Então, ficaria ácido pentanoico. Existem alguns ácidos carboxílicos que têm nome próprio. Por exemplo, esse que a gente viu pode ser chamado de ácido valérico. O outro pode ser chamado de ácido fórmico, que seria o nome que a indústria vai chamar, tudo bem? Mas, geralmente, para exercícios, a gente usa o nome da IUPAC, que é essa regrinha que vocês estão vendo todas as aulas. A gente não precisa colocar em qual posição está o grupo funcional. Por quê? Porque sempre fica na ponta. Então, a gente precisa mostrar, porque é sempre o número 1, tá? Então, seria isso, gente. Agora, vamos falar um pouquinho da função éster, tá? Então, o éster nada mais é do que uma função que é derivada de uma reação que ocorre entre uma função de um ácido carboxílico com uma função de um álcool ou um fenol, tá? Então, isso seria o éster. Então, ele vai vir do ácido carboxílico e do álcool. Então, esses dois reagem formando o que a gente chama de éster. Então, o éster nada mais é do que uma função onde a gente tem um dupla O com um heteroátomo de oxigênio entre carbonos também. Por quê? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o OH derivado do álcool, tá? E vai pegar o H derivado do ácido carboxílico. Juntando um OH com H, a gente forma o que a gente chama de água, molécula de água, tá? Então, para suprir essa retirada desse OH e desse H, esses carbonos, eles se ligam. Então, esse oxigênio ali que perdeu o H no ácido carboxílico, ele fica deficiente. Então, esse carbono que perdeu o OH vai se ligar a esse oxigênio, tá? Para suprir essa perda de elétrons. Então, forma o que a gente chama de éster, que seria um carbono com uma dupla O, e esse mesmo carbono, ele tá fazendo uma ligação com o oxigênio, tudo bem? Então, o éster é uma função onde a gente tem um heteroátomo, que seria o quê? Um átomo diferente de carbono e hidrogênios dentro da cadeia. Classificação dos ésteres. Eles, na verdade, eles não são classificados como as outras funções, tá? Então, eles são classificados, por exemplo, como essência de flores e frutas. Então, quando a gente come algum alimento, se a gente for reparar, vai estar escrito ali sabor morango, ou sabor uva, sabor laranja. Isso significa que eles usaram a fruta. Eles usaram algum aromatizante, algum flavorizante, tudo bem, para dar sabor. A sabor ou odor àquele produto. E esse aromatizante, esse flavorizante que eles usam,
nada mais são do que ésteres, tá? Então, são reações de ácido carboxílico com álcool formando esse éster, que vai dar aquele sabor, aquele cheiro de cada coisa. O éster também ele pode ser encontrado em óleos e gorduras. Então, eles geralmente estão presentes na nossa alimentação, tá? Tanto de vegetal quanto gordura animal. Então, essas essências de flores e frutas são ésteres de moléculas menores, que seriam o quê? Menos carbonos. Óleos e gorduras já são ésteres de tamanhos maiores, que seria o quê? Tem mais carbonos. E a gente também tem as ceras. Então, esses ésteres são formados por um ácido carboxílico graxo, que seria um ácido carboxílico de uma cadeia muito grande, formada com muitos carbonos, e um álcool de cadeia grande também. Então, se a gente for reparar, as essências de flores são cadeias menores, os óleos de gordura são intermediários e as ceras são cadeias maiores, tá? Então, essas são as classificações dos ésteres. Propriedades físicas. Então, em relação à polaridade, os ésteres de menor massa molar são polares e os de maior massa molar são apolares. O que significa isso? Quanto mais carbono tiver na cadeia, mais apolar vai ser aquele éster. Quanto menos carbono tiver, mais polar vai ser aquele éster, tá? Em relação à solubilidade, é a mesma coisa. Os ésteres de menor massa molar são pouco solúveis. E os ésteres de maior massa molar são insolúveis em água. Nenhum deles são totalmente solúveis. Eles têm dificuldade de solubilizar em água por causa da quantidade de carbonos que eles vão ter. Tudo bem? Tanto é que água e gordura não vai misturar. Se vocês forem reparar, por exemplo, óleo de cozinha não mistura com a água. Tá? Por quê? Porque são cadeias com muitos carbonos. Então, eles se tornam insolúveis em água, se tornam moléculas apolares. Então, quanto menos carbono tiver, mais solúvel vai ser em água. Quanto mais carbono tiver, mais insolúvel vai ser em água. Mais difícil vai ser solubilizar ou não vai solubilizar, tá? Em relação ao ponto de fusão e ebulição, eles apresentam pontos de fusões e ebulições muito baixos. Então, são moléculas facilmente quebráveis. Então, a gente consegue quebrar aquelas ligações de forma mais fácil. Vamos ver agora a nomenclatura. Então, caso tenha alguma ramificação, funciona do mesmo jeito. Agora, em relação à cadeia principal, como é que a gente vai fazer? Se vocês forem reparar, essa molécula é meio quebrada em dois. Por quê? Porque aquele heteroátomo ali quebra aqueles carbonos no meio. Então, toda vez que a gente tem um heteroátomo que quebra o carbono no meio, na mesma coisa que acontece no éter, a gente meio que tem nomenclaturas divididas, tá? Então, como é que funciona? Então, a primeira parte, que seria a parte que veio do ácido carboxílico, mas como eu identifico? A parte que veio do ácido carboxílico é que tem a dupla O, tá? Então, aquela parte que veio do ácido carboxílico, o que você vai fazer? Você vai botar o número de carbonos que tem, tá? Mais a palavra ato. Então, você vai tratar realmente como se fosse um hidrocarboneto. Então, seria prefixo, quantidade de carbonos, afixo, se não tiver nenhuma dupla ou tripla, e a palavra ato, tá? Aí, a segunda parte a gente também tem que nomear. Então, você vai colocar um D e vai tratar a segunda parte como se fosse uma ramificação. Então, por exemplo, vamos olhar a figura aqui de baixo. Então, aqui a gente tem um éster. Então, a parte que tem o dupla O foi a parte que veio do ácido carboxílico. Então, a gente nomeia primeiro. Então, a gente vai contar 1, 2, 3. 3 é prop. Como não tem nenhuma ligação dupla ou tripla entre carbonos, a gente usa o afixo an. E a palavra ato. Então, essa primeira parte aqui a gente vai chamar de propanoato. Agora, a gente vai nomear a segunda parte como se fosse uma ramificação. Na segunda parte, que seria a parte onde tem o dupla O, que seria essa parte direita, quando tem esse oxigênio no meio, que seria a parte direita, ela veio do álcool, tá? Então, como a gente faz? A gente vai contar quantos carbonos tem ali. Então, nesse caso, tem 2 carbonos. 2 é et. Então, a gente vai chamar de et e vai colocar a palavra ila no final. Então, como é que fica? Etila. E qual é o nome todo do composto? Propanoato de etila. Sais orgânicos.
Os sais orgânicos são compostos em que o grupo funcional carboxilato está presente ligado a um metal ou um íon de amônia pelo oxigênio, tá? Então, vai ser bem parecido com o ácido carboxílico. A diferença é que o ácido carboxílico seria um dupla OH, teria uma hidroxila, e na verdade ali no lugar daquela H da hidroxila, não vai ter um H, vai ter um metal, tá? Ou a amônia, que é NH4, um dos dois, ou NH4+, alguma coisa desse tipo, tá? Então, onde tinha aquele H no ácido carboxílico, nos sais orgânicos vai ter um metal, então pode ter um sódio, um potássio, um magnésio e assim por diante. A classificação dos sais. Então, os sais podem ser classificados em monovalente e bivalente. Monovalente é quando possui apenas um radical orgânico ligado ao cátion. Então, geralmente isso acontece quando a gente tem o grupo 1 ligado a essa molécula, tá? Por quê? Porque eles têm a tendência de doar um elétron só, então eles são um cátion monovalente, mais um. Agora, os bivalentes é quando possui dois radicais orgânicos ligados ao cátion. Então, geralmente é quando esse cátion é bivalente, ele tem 2 elétrons para doar. Então, por esse motivo, a gente precisa de 2 radicais orgânicos, como a gente pode olhar, por exemplo, na figura 13. Então, ali no zinco, a gente tem um radical orgânico de um lado e um radical orgânico do outro, tá? Propriedades. Então, vamos olhar a polaridade. Então, devido à presença desses íons, esses compostos são polares. Então, se você for reparar, a gente vai ter um oxigênio ligado a algum metal. Então, isso nada mais é do que uma ligação iônica, tá? Onde aquele metal vai transferir o elétron dele pro oxigênio, pro A metal, que seria o oxigênio. Então, por conta disso, eles têm polo positivo e polo negativo. Então, aquela molécula vai ser polar. Em relação à solubilidade, a maioria deles vai ser solúvel em água, justamente por ser um composto formado por ligações iônicas. Eles têm polos, consequentemente são polares, então eles são solúveis em água. E eles vão apresentar altos pontos de fusão e ebulição, justamente por causa da ligação iônica. Então, a ligação iônica nada mais é do que uma ligação eletrostática, então é um sinal de mais que atrai o sinal de menos. Então, esse tipo de ligação é uma ligação muito forte, então é difícil de quebrar. Logo, a gente precisa de uma maior temperatura para isso. Por esse motivo, os pontos de fusão e ebulição são altos. Nomenclatura. Então, as ramificações a gente dá o nome do mesmo jeito. Como é que funciona a cadeia principal? Então, a gente primeiro começa a nomear a parte que vem do ácido mesmo, que é aquela parte parecida com o do ácido carboxílico. O nome vai ficar igual, só que em vez de ôico a gente bota ato. Então, por exemplo, a gente vai pegar o prefixo, que vai indicar a quantidade de carbonos, o afixo, que vai ser o an, en ou in, dependendo se tem duplo ou triplo ou simples, tá? E a palavra ato. Depois a gente coloca o nome do metal que está acompanhando o oxigênio. Então, vamos lá. Olha essa figura aqui de baixo. Nessa figura 15, nós temos um total de 7 carbonos. 7 é hept. Por não ter ligação dupla ou tripla entre os carbonos, a gente coloca a palavra an. Por ser um sal, a gente coloca a palavra ato, então vai ficar heptanoato. D e o nome do elemento que está ligado ao oxigênio. Qual é esse metal? Esse metal é o sódio. Então, o nome ficaria heptanoato de sódio. Agora, vamos para a disciplina de Química 2, tá? Volume 3, módulo 12, Termoquímica. Cálculo da variação de entalpia. Então, nas aulas passadas, a gente começou a estudar o que era termoquímica. Então, a gente teve uma introdução sobre isso. Então, a gente viu o que era calor, que era nada mais do que a transferência térmica entre os corpos. A gente viu o que era entalpia, que era os estudos das energias envolvidas em uma reação. A gente viu que a energia interna era a soma das energias de uma substância a volume constante. E a gente viu a entalpia, que nada mais é do que a soma dessas energias
envolvidos no interior daquela substância, a pressão constante, tudo bem? Então, a gente viu também a entalpia padrão, que quando os elementos são compostos simples, eles apresentam entalpia padrão igual a zero. Nós vimos também uma equação termoquímica. Nós estudamos entalpia de formação, que é quando a gente tem duas substâncias simples se juntando e formando uma substância composta, tá? Nós vimos também as entalpias de combustão, que é quando a gente tem a queima. Vimos entalpia de neutralização e estudamos as reações endotérmicas e exotérmicas. Então, endotérmica é quando aquela reação para acontecer ela precisa absorver energia, como por exemplo cozinhar batata. Para cozinhar uma batata a gente precisa colocar no fogo, eu preciso que a batata absorva energia para ela ficar mole, tudo bem? E a gente viu as reações exotérmicas, que já é o contrário, quando aquela reação para acontecer ela tem que liberar a energia do processo. Por exemplo, qualquer reação de combustão que tem uma queima, ela tem que liberar energia. Tanto é, se você acender um fósforo e colocar a mão ali perto, você vai ver que tá calor, porque tá liberando a energia daquele processo. Então, agora a gente vai começar a estudar como fazer os cálculos dessa variação de entalpia que tem nessas reações, tudo bem? Então, vamos começar com o cálculo da variação de entalpia a partir das entalpias de formação. Então, esse cálculo de variação de entalpia de uma reação, ela pode ser feita a partir das entalpias de formação dos reagentes e do produto. Então, o que a gente vai fazer? A entalpia da reação nada mais é do que a soma das entalpias do produto menos a soma das entalpias do reagente. Vamos ao exemplo para entendermos melhor. Então, ele falou assim: no Brasil, a produção de etanol vem crescendo, impulsionada pelo aumento da frota de carros biocombustíveis. O uso do álcool como combustível, por ser renovável, reduz o impacto da emissão de gás carbônico causado na queima da gasolina. A entalpia padrão de combustão completa do etanol em kJ por mol é igual a... O que ele quer? Ele quer a entalpia da reação. Para a gente fazer essa questão, ele precisa da entalpia de formação dos reagentes e dos produtos, tá? Então, aqui nos dados, se você for reparar, ele deu a entalpia do etanol, que é menos 278, deu a entalpia do dióxido de carbono, que é menos 394, e deu a entalpia da água, que é menos 286, tudo bem? Ah, mas ele não deu a entalpia do oxigênio. Se vocês forem reparar, o gás oxigênio ali é uma molécula, é um composto simples. Compostos simples têm entalpia padrão igual a zero. Então, por isso que ele não deu, porque a gente já sabe que quando o composto é simples, vai valer zero. Agora, como eu faço o cálculo? Para fazer o cálculo da entalpia da reação, eu preciso fazer a soma das entalpias do produto menos a soma das entalpias do reagente. Só que eu tenho que observar uma coisa. Quando ele deu entalpia padrão de formação, ele deu em kJ por mol. O que significa isso? Que essa entalpia é quando tem 1 mol daquele composto. Então, se tiverem 2, 3, 4, 5 mols, eu tenho que considerar isso. Considerar como? É só multiplicar. Então, por exemplo, vamos começar pelas entalpias do produto. Então, no produto, que é o que fica depois da seta, a gente tem o CO2 e tem a água, tá? Então, se vocês forem reparar, o CO2 tem 2 mols, tá ali na frente. E a água tem 3 mols. Então, o que eu vou ter que pegar? Eu vou pegar menos 394 vezes 2. Por quê? Porque tem 2 mols de CO2. Mais 3, que seria a quantidade de mols da água, vezes menos 286, que é a entalpia da água para 1 mol. Então, com isso, eu encontro a entalpia do produto. Agora, a gente tem que fazer o do reagente também. Então, como é que a gente faria do reagente? No reagente, a gente tem o gás oxigênio e a gente tem o etanol. Então, no etanol tem 1 mol só. Então, ficaria menos 278. Mas... o oxigênio tem 3, então seria 3 mols vezes, mas qual é a entalpia do oxigênio?
zero, porque ele é uma substância simples, tá? Então, agora é só fazer a conta. Depois que você encontrar a entalpia do produto e do reagente, é só fazer o produto menos reagente. Então, nesse caso, daria um total de menos 1.368 kJ por mol. O que significa isso? Significa que para essa reação acontecer, é necessário que sejam liberados menos 1.368 kJ por mol de energia para que essa reação aconteça. Ah, mas era muito simples. Eu já só olhando já sabia que ia dar negativo. Por quê? Se vocês forem reparar, essa reação é uma reação de combustão, porque a gente tem um combustível, um comburente, que é o oxigênio, formando CO2 e água. Qualquer reação de combustão tem que ser uma reação exotérmica, tudo bem? Então, se desse positivo, vocês já iam saber que tem algum problema, que alguma coisa está errada ali. Cálculo da variação de entalpia a partir das energias de ligação. Então, quando a gente tem a formação de uma ligação, quando aquelas moléculas se juntam, isso é uma forma natural. Então, é um processo que a gente chama de processo estável. O que acontece? Ocorre a liberação de energia para aquelas moléculas se ligarem, tá? Agora, quando a gente quebra aquelas ligações, quando a gente quebra aquelas moléculas que se ligaram, a gente chama de processo forçado. Então, para isso, para quebrar essas ligações, a gente tem que absorver energia para ajudar a quebrar esse tipo de ligação. Então, com isso, a gente também consegue calcular a variação de entalpia de uma reação. Então, ao invés da passada, que a gente usou a entalpia de formação daquela molécula, a gente usa a energia de cada ligação que tem ali. Então, por exemplo, se a gente tem um CH4, a gente usa a energia de cada ligação que tem entre um carbono e um hidrogênio para fazer o cálculo da entalpia. Seria isso. Então, como a gente calcula a entalpia daquela reação? Nada mais é do que a energia de ligação dos reagentes menos a energia de ligação dos produtos. A gente tem que ficar atento para não errar. Por quê? Porque na entalpia de formação é o contrário, a gente soma as energias de formação do produto menos a soma das energias de formação do reagente. Aqui não, por se tratar de energia de ligação, a gente vai somar as energias de ligação dos reagentes e vai fazer menos a energia de ligação dos produtos. Vamos ao exemplo. A seguir é apresentado como exemplo o cálculo da formação da entalpia padrão da reação de cloração do eteno, sendo conhecidas as seguintes energias de ligação. Então, se vocês forem reparar, quando a gente faz o cálculo da energia de ligação, ele vai dar a energia de ligação de cada molécula. Então, por exemplo, do hidrogênio ligado com carbono, a energia é de 98,8 quilocalorias por mol. O carbono ligado com carbono tem um total de 82,9 quilocalorias por mol. O carbono com uma dupla com outro carbono vai ter uma energia maior do que uma ligação simples, se vocês forem reparar. Então, da ligação simples era 82, agora da dupla é 146. O carbono com cloro, 78,2. Cloro com cloro, 58, tudo bem? Então, agora ele vai dar a energia de ligação de cada composto ligado ao outro átomo diferente, tudo bem? Ou se tem dupla ou tripla, também vai mudando essa energia. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que olhar a reação química e olhar cada tipo de ligação que está sendo feita. Então, vamos para o reagente. No reagente, a gente tem o eteno e o gás cloro. Como é que a gente faria isso, tá? Então, reparem só. Aqui é um eteno, é um hidrocarboneto. Então, et seriam 2 carbonos. Então, a gente tem 2 carbonos fazendo dupla. E esses carbonos, o carbono ele está ligado em dupla com outro carbono, mas ele também está ligado com os hidrogênios ali. Então, o que a gente tem? A gente tem 4 ligações CH, tudo bem? Então, 4 ligações CH. Então, a gente tem 4 vezes 98,8, tá? Porque uma ligação do H com C dá 98,8. Como a gente tem 4, então seria 4 vezes 98,8. Mas a gente tem também uma ligação ali de carbono dupla carbono. Então, carbono dupla carbono seria um total de 146,8, tá? Então, com isso a gente encontra a energia de ligação do eteno.
Só que a gente tem que considerar que também tem o cloro no reagente. Então, ali tem um cloro com outro cloro. Então, isso seria igual a 58. Então, a energia total dos reagentes seria 58 mais 4 vezes 98,8 mais 146,8. Ok, achamos do reagente. Agora, a gente vai para o produto. Do produto, a gente vai ter que analisar ligação por ligação. Então, se vocês forem reparar, nós temos 4 ligações carbono com hidrogênio. Então, seria 4 vezes 98,8. Mas nós temos também 2 ligações carbono com cloro. Então, seria 2 vezes 78,2. Mais a ligação que o carbono está fazendo com o próprio carbono, uma ligação simples contra o carbono, que seria 82,9. Então, a energia de ligação do produto seria 2 vezes 78,2, que são as ligações de carbono com cloro, mais 4 vezes 98,8, que são as ligações de carbono com hidrogênio, mais a ligação carbono simples carbono, que seria 82,9. Agora, realizando essa conta, a gente conta a energia, a entalpia de reação, a entalpia dessa reação, que seria igual a menos 34,5. O que significa esse menos 34,5? Para que essa reação aconteça, é necessário que a gente libere energia do sistema. Então, é um processo exotérmico. Agora, nós vamos ver a lei de Hess. Nem todas as reações químicas acontecem em apenas uma única etapa, tudo bem? Seria um processo direto, como, por exemplo, a formação da água, que a gente tem o H2 reagindo com O2, formando H2O. Algumas reações, elas, para acontecer, para formar o produto que a gente precisa formar, a gente precisa de outras equações, então elas às vezes acontecem em etapas, como que a gente chama de semi-reações, tá? Então elas acontecem em várias etapas menores, até chegar no processo que a gente quer. Então a gente também consegue medir a entalpia padrão daquela reação, a partir dessas semi-reações que são feitas, que são dadas no exercício ou são feitas dentro do laboratório, tá? Então, a variação de entalpia de uma reação é a mesma, quer ela seja verificada de uma só vez, que aconteça de uma forma direta, uma reação só, quer ela aconteça de várias etapas. A gente consegue fazer esse cálculo, ela vai ser do mesmo jeito. Então, isso significa que é possível combinar as entalpias de variação das reações para assim ter a entalpia de outra reação, a partir de manobras matemáticas. Quais são essas manobras matemáticas? Então, as equações termoquímicas, elas podem ser somadas como se fossem equações termoquímicas. Como assim? Se a gente tem 3 etapas, a gente consegue somar a entalpia de reação das 3 etapas que a gente encontra da etapa final, tá? Ou, caso a equação seja invertida, a gente tem que inverter a equação. O que seria isso? O que era reagente vira produto, agora o que era produto vira reagente. A gente tem que trocar o sinal da entalpia de reação, que seria do ΔH. Então, se era positivo, agora passa a ser negativo, porque a gente mudou a ordem da reação. Tudo bem? E a terceira é, multiplicando ou dividindo uma equação por um número diferente de zero, também deve ser feito na entalpia. O que significa isso? Por exemplo, vamos supor que ao invés de 1 mol, eu quero que todas elas estejam em 2 mols. O que eu vou ter que fazer com a entalpia? Eu vou ter que multiplicar por 2, tudo bem? Por causa do que eu fiz. Se estava, por exemplo, em 4 mols, eu não quero que seja 4 mols, quero que seja 2 mols. Então, meio que eu divido tudo ali por 2. Então, a entalpia também tem que ser dividida por 2. Vamos ao exemplo, então, para ficar mais claro. Ele falou assim: encontre o valor da variação de entalpia da equação global. Então, a equação global nada mais é do que a equação direta, tá? Então, ele quer saber qual seria a entalpia da reação entre o carbono com gás hidrogênio formando metano, que seria CH4. Para que isso aconteça, eles tiveram 3 semi-reações. Então, a primeira foi carbono-grafite reagindo com oxigênio formando CO2, com uma entalpia igual a menos 94 kJ por mol. Na segunda reação, nós temos o gás hidrogênio reagindo com gás oxigênio formando água, com uma entalpia igual a menos 68 kJ por mol.
E na terceira reação, nós temos o metano, que seria o CH4, reagindo com gás oxigênio, formando CO2 e água, com entalpia igual a menos 213 kJ por mol. Então, qual é a nossa intenção? A nossa intenção é que a gente deixe essas 3 semi-etapas de uma forma que elas virem a reação global. Como assim? Eu vou observar a reação global, tá? Então, a reação global é C mais H2 formando CH4. Então, por exemplo, o carbono grafite na reação global, ele está do lado do reagente. Então, você vai olhar a semi-reação, que seria no ponto 1, 2 e 3, aonde o carbono grafite está. Se ele está do lado do reagente ou do produto. Ah, ele está do lado do reagente, então está do lado certo, tá? Quantos mols tem ali naquela reação global em relação ao carbono grafite? Ah, tem um mol só. E na semi-reação? Tem um mol só. Ok. O que significa isso? Que eu não vou precisar mexer nessa primeira reação, tá? Agora a gente vai para o próximo. Ali na reação global, a gente tem o 2H2. O que significa? Que a gente tem 2 mols de gás hidrogênio. Então, se a gente for reparar como estava a reação antes, o H2, ele aparece em qual reação? Na segunda. Ele está do lado do reagente? Tá, então ele está do lado certo. Só que quantos mols tem ali? Tem um só. Opa, não pode ser, eu preciso colocar 2. Então, vou pegar essa equação 2 e vou multiplicá-la toda por 2. Então, agora não vai ser só H2 mais 1,5 de O2 mais H2O. Multiplicando tudo por 2, agora a gente vai ter 2H2 mais 1,5 vezes 2 dá 1, tudo bem? E a água ali que tinha 1 mol também agora vão ter 2. Mas se eu multipliquei essa equação toda por 2, eu preciso multiplicar a entalpia por 2 também. Então, fica menos 68 vezes 2, que vai dar menos 136. Ali está menos 138, mas é menos 136. Tudo bem? Agora a gente vai continuar. Já resolvemos essa. Vamos para o próximo. Agora não tem mais reagente, então a gente vai olhar o produto. O produto é CH4. Se vocês forem reparar, o CH4 estava do lado do reagente. Opa, mas ele está do lado do produto na reação global. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que inverter toda essa reação, tá? O CH4 tem quantos mols ali? 1 mol na equação global e 1 mol. Então, eu não preciso multiplicar por nada. Então, eu só preciso inverter a equação. Então, invertendo, o que estava do lado do produto vai para o lado do reagente e o que estava do lado do reagente vai para o lado do produto. Como assim? O que estava depois da seta vai para antes da seta e o que estava antes da seta vai para depois da seta. Então, fica CO2 mais 2H2O, formando CH4 mais O2. Ok, mas o que acontece com a entalpia dessa reação? Se estava menos 213, como a gente fez essa inversão, agora vai para mais 213. Tá, agora a gente vai para a etapa final. Por que a gente fez tudo isso? Eu preciso que essas 3 semi-reações se transformem na equação global. Por isso que eu modifico elas para aparecer a equação global. Como assim? Então, aqui nesse slide 24, nós já temos as 3 equações modificadas. Então, a gente vai reparar cada componente. Então, vamos lá. Carbono grafite. O carbono grafite ele não aparece em nenhuma outra dessas reações, tudo bem? Agora, vamos olhar aqui o oxigênio. O gás oxigênio aparece na primeira, do lado do reagente, na segunda, do lado do reagente e na terceira, do lado do produto. O que significa isso? Significa que ele está sendo produzido e consumido. Se eu produzo 2 oxigênios e consumo 2 oxigênios, é como se anulassem, tudo bem? Porque eu produzi o que eu consumi. Então, eu corto esses oxigênios. Agora, a gente vai continuar nessa primeira equação. A gente tem o CO2. Então, o CO2 aparece em mais algum outro lugar? Ah, aparece na terceira também. Então, ele aparece na primeira no lado do produto e na terceira no lado do reagente. Então, é como se eu estivesse produzindo o CO2 e consumindo o CO2. Então, eu corto esse CO2 também, porque deu consumir. Se eu produzir e consumir, ele já acabou. Tá? Beleza.
Agora a gente vai para a próxima equação, equação 2. Então, na equação 2, a gente tem o 2H2. Aparece em alguma outra das reações? Não. Então, a gente deixa ele quietinho ali. O O2 a gente já mexeu, quando a gente mexeu na equação de cima. Agora, a molécula de água, que está ali no lado do produto na equação 2, ó, 2H2O. Ela aparece em mais algum lugar? Ela aparece na equação 3 também. Então, é como se eu estivesse consumindo água e produzindo água. Então, eles meio que se anulam, porque o que eu produzi foi consumido. Então, a gente corta, tá bom? Agora, se a gente for reparar, sobrou a equação 3, na equação 3 só sobrou o CH4. CH4 também não aparece em nenhum outro lugar. Então, o que a gente faz com o que sobrou? Então, tudo que foi produzido e não foi consumido faz parte da reação global. Então, o carbono grafite, o gás hidrogênio e o CH4. Mas onde é que a gente vai colocar? O carbono grafite não está do lado do reagente? Então, ele continua do lado do reagente. O gás hidrogênio não está do lado do reagente? Então, ele continua do lado do reagente. O CH4 não está do lado do produto? Então, a gente vai colocar do lado do produto. Tudo bem? Com isso, a gente forma aquela equação global que ele deu lá no início. Agora, como é que a gente acha a entalpia dessa equação global? Só somar as entalpias das semi-reações. Então, você vai somar o ΔH1 com o ΔH2 e o ΔH3. Então, ficaria menos 94 mais menos 136 mais 213. Então, a entalpia dessa reação global vai ser igual a menos 17 kJ por mol. O que significa isso? Que para essa reação acontecer foi necessário liberar energia. É um processo exotérmico. Bom, gente, esse módulo acaba por aqui. Em caso de dúvidas, entre em contato e não deixem de realizar as atividades propostas, tanto do livro quanto os exercícios enviados, tá bom? Então, bom dia e até a próxima aula!